Olá, boa noite a todos. Meu nome é Dandara. Hoje estou aqui para fazer a 18ª live do movimento SOS Agro RS, o movimento em prol aos produtores rurais gaúchos. E neste momento, hoje, nós teremos o Paulo Pimenta, que é o ministro da Reconstrução, como convidado dessa live. Também os convidados serão a produtora rural Graziele de Camargo e também o produtor Lucas Schaefer, que vai entrar pelo Instagram do SOS Agro RS. Então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma live especial hoje com o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta. Vocês mandaram as perguntas para nós, né, lá no WhatsApp, e nós estamos aqui para moderar essa live, no caso, com o Paulo Pimenta. Agora eu já chamei a Grazi, já chamei o Lucas pelo pessoal. Sejam todos aí bem-vindos, mandem perguntas. Gosto sempre de lembrar que nosso movimento é um movimento ordeiro, apartidário, então seguimos com as regras que nós temos lá no movimento, aqui na live também. Ô, Lucas, tá dando eco o teu. Sempre o meu tá incomodando. Eu não sei, está dando eco. Alguém tá ouvindo agora? você perto de você. Não, aqui tá. Eu tô sozinho numa sala aqui. Oxe. Tô convidando a Grazi aqui, mas ela não entrou ainda. Acho que disse que deu alguma coisa. Oi, Grazi. Oi. Tira tua câmera. Grazi, eu já dei uma introduzida pro pessoal. Comentei que é a nossa 18ª live. E que essa live de hoje vai ser uma live especial, que hoje é com o Paulo Pimenta, né? E nós estamos muito honrados por isso, né? Que nós já fizemos 17 lives, 2 manifestações, grandes reuniões. Então, hoje consideramos mais uma conquista do movimento SOS Agro RS. Isso aí. Então, assim, gente, nós vamos deixar a caixinha de pergunta aí aberta, tá? Para vocês. Mas, se surgir algum comentário com falta de respeito, alguma coisa assim, vai ser preciso fechar. Então, eu peço novamente para que vocês, né, mantenham toda a nossa conversa aqui e aproveitem muito bem esse espaço, né, que o ministro está cedendo para fazer perguntas realmente que tragam alguma solução ou que resolvam algum problema dos produtores, tá? É isso que importa. Ele aceitou o nosso convite, então vamos fazer muito bom uso desse tempo, tá bem? Eu anotei algumas perguntas que o pessoal passou nos grupos aqui, mas às vezes a gente vai esquecendo, o pessoal pode ir perguntando as dúvidas que vão surgindo ali nos comentários, que daí a gente vai, dentro do possível, a gente vai fazendo as perguntas. Isso, então, assim, vocês já podem ir colocando as perguntas aqui, a Dandara vai fazer um checklist, a gente já tem umas perguntas que já mandaram nos grupos, tá? E a gente, ao longo do que ele for falando, a gente vai tentando perguntar, né, para poder também trazer mais conhecimento para todo mundo. Sim, e eu tô tentando chamar aqui o ministro, porém ele acho que não chegou na live ainda, por isso eu não consigo mandar a solicitação para ele, tá? Vamos seguir aguardando ele. Tá, eu já avisei ele no WhatsApp, ele disse ok, então daqui a pouquinho ele já está chegando aí. Isso. Então, gente, por hora, se vocês quiserem mandarem as perguntas, eu abri aqui também no meu computador para acompanhar as perguntas de vocês aqui e, consequentemente, respondendo vocês. Será que eu consigo sair daqui pro WhatsApp? Acho que sim. Só vai ficar a sua imagem, como é que fala? Eu mandei agora, eu mandei para ele o link já aqui da conversa. Tá. Então para todos para quem não nos conhecem, né? Ah, o Pimenta chegou, mandou uma mensagem. Deixa eu convidá-lo novamente. Ministra Dandara vai te enviar o convite e você aceita. Aí você consegue estar aqui online. Só que o convite é como Agrodelas. Já mandei o convite, senhor Paulo Pimenta. Oi, Paulo, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa live. Os produtores do SOS Agro RS estavam muito ansiosos para conversar com o senhor. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite, ministro.
Estou à disposição de vocês. Que Seu ótimo. ministro, a principal pergunta e a dúvida é sobre a MP. Se o senhor tem já alguma novidade, se o senhor pode falar alguma coisa, como é que está, que dia ela vai ser assinada, como é que está indo o trâmite da MP, o que o senhor tem de novidade? Bom, eu tenho participado de muitas reuniões com os ministérios, com a comissão da Câmara dos Deputados, com representações dos agricultores, algumas reuniões a Grazi também participou, né? E nós temos uma reunião amanhã e a minha expectativa, eu tenho conversado com o ministro Fávaro, é que a gente consiga cumprir o prazo do dia 30, que é o prazo que foi estabelecido para a publicação da medida provisória, né? Então eu não estou trabalhando com nenhuma outra hipótese que não seja essa, né? A publicação da medida provisória até dia 30, né? O que eu acho assim que está se desenhando, né? Como a gente tem conversado desde o início, nós temos dívidas que são diferentes. Nós temos as dívidas bancárias, nós temos as dívidas com as cooperativas e nós temos as dívidas com os privados, vamos chamar assim, né? Bueno, essa medida provisória, ela vai tratar da dívida bancária, certo? Nós fizemos uma reunião com as cooperativas, acho que foi na quinta-feira, onde praticamente participaram a representação de todas as principais cooperativas do Estado. Foi uma reunião muito importante no Ministério da Fazenda. E nessa reunião saiu um encaminhamento para uma medida provisória específica para a dívida das cooperativas, certo? Ficou combinado que as cooperativas abririam para o Ministério da Fazenda as suas contas, digamos assim, o seu endividamento. Por quê? Porque o compromisso que o governo está pedindo para as cooperativas é que o alongamento e a política que seja feita para elas seja estendida para os produtores. Na sexta-feira, a Osergs me encaminhou cópia do documento que eles prepararam para o Ministério da Fazenda, fazendo esse levantamento cooperativa por cooperativa. Eu repassei para a Grazi agora há pouco esse documento, onde eles fazem uma estimativa do valor necessário para, digamos assim, o alongamento, a renegociação e o alongamento da dívida das cooperativas e, portanto, nós teríamos até dia 30 a medida provisória para tratar da questão das dívidas bancárias. Também teríamos, nos próximos dias, já a medida provisória para tratar das cooperativas e queremos fazer um processo semelhante ao que vai ser feito com as cooperativas com os principais credores privados, vamos chamar assim. Chamar essa turma para conversar de forma organizada e oferecer para eles uma linha de crédito que permita que eles possam repassar para quem está devendo para eles as condições que nós queremos oferecer o dinheiro do BNDES para eles, né? Um pouco parecido com essa negociação que nós estamos fazendo com as cooperativas, né? Então, seriam esses três movimentos. Na MP dos bancos, vai ter uma distinção entre as dívidas que foram provocadas, digamos assim, pela enchente. Então, vai ser um tratamento diferente, porque, como nós estamos em estado de calamidade no Rio Grande do Sul, isso permite um orçamento sobre a questão da enchente que é fora do orçamento normal do Ministério da Fazenda e do Ministério da Agricultura. Nós temos uma folga fiscal bem maior, mas a ideia é que a medida provisória tenha um tratamento diferente para a questão da enchente, mas ela tenha também uma política de refinanciamento e de alargamento daquelas dívidas que vêm de antes da enchente também, né? Com relação à questão da enchente, a última reunião que eu participei na sexta-feira, o desenho que estava sendo discutido era o seguinte: até 30% de perda seria autodeclaração, entre 30% e 50% de perda seria laudo da Emater, né? E mais de 50% de perda passaria o laudo pelo Conselho Municipal de Agricultura,
que é quem daria a fé pública da informação com relação àqueles produtores e produtoras que perderam mais de 50%, até 100%, e nesse caso, inclusive, seria trabalhado com anistia e o perdão da dívida total para aqueles agricultores e agricultoras que o Conselho Municipal de Agricultura, com o laudo da Emater, reconhecesse que houve uma perda total, digamos assim, da capacidade produtiva da propriedade. Né? Pelo levantamento que eu vi da Emater, eles analisaram 206 mil propriedades. Dessas 206 mil propriedades, 19 mil foram consideradas propriedades com perdas severas. Dessas 18 mil são considerados pequenos produtores e 1.000 e poucos são médios e grandes produtores. Esse foi o levantamento que eu recebi da Emater. Foi com esse material que eu trabalhei nas reuniões de quinta, que eu fiz na FETAG, e de sexta-feira, as reuniões que eu fiz com o pessoal dos ministérios. Né? Quanto tempo o Paulo está falando aqui? A ideia nossa, Paulo, é dia 30, né? Quer dizer, nós estamos trabalhando com o dia 30 como nosso prazo para promulgação, para publicação da medida provisória. Eu acho que a questão da pergunta do seu Paulo é o tempo para a Emater fazer todo esse levantamento. Eu vou dar o meu exemplo, eu acho que serve para muitos aí. Eu não perdi minha máquina, não perdi a minha terra lá, eu perdi produção. Eu tive 70% de perca de produção. Aí eu vou ter que passar pelo laudo da Emater e mais o laudo da prefeitura, é isso? Para comprovar essa perca? E eu acho que 70% daí teria essa situação. tá, e aí eu acho que o que o pessoal tá preocupado é com o tempo para a Emater e a prefeitura conseguir fazer todo esse levantamento, sabe? Eu acho que essa é uma das preocupações do pessoal. E outra questão que nem eu perdi o grão, como é que agora a Emater vai conseguir fazer esse levantamento do grão que não existe mais? Eu acho que é uma outra preocupação do pessoal, do produtor, né? Eu não sei como é que fica isso aí. Eu acho que agora a gente, com tudo isso, ministro, que você nos falou, que é o desenho, né, das últimas reuniões, a gente consegue levantar o questionamento do pessoal para a tua fala. Primeiro, isso vai ter diferença entre o município com calamidade ou emergência, ou é só comprovar perda? Não tem diferença entre município com calamidade ou emergência. O que vale é a situação do produtor, da propriedade. Certo. Municípios, por exemplo, o que está acontecendo agora, tá? Municípios que demoraram a fazer o decreto de emergência e calamidade, né? Que tinha uma data ali até não sei que dia de maio. Livramento, Dom Pedrito, teve 2 ou 3. A medida provisória vai puxar a data até a publicação. Todos os eventos que ocorreram até a data da publicação. Então, isso vai resolver o problema de São Luís Gonzaga, de Livramento, de Dom Pedrito, Chuí, e talvez tenha um outro município que está nessa situação também. Tavares, parece que também tá. 3 ou 4 municípios que estão nessa situação. Tá. Que eu Exatamente. sei, né? Os municípios acabaram atrasando para fazer o laudo e fizeram depois da publicação da medida provisória. Perfeito. Isso seria um pré-requisito, né? Perfeito. Tá. A medida provisória, eu pedi que a medida provisória colocasse até a data da ocorrência dos eventos. Certo. Até a data da publicação. Uhum. Então tá, então nós temos, vamos lá, galera, a gente tem 3 soluções diferentes. Uma para cooperativas, uma para cerealista e empresa particular, e umas para as dívidas no banco. A pergunta é, ministro, para quem perdeu tudo e não tinha dívida no banco, e sim com empresas ou cooperativas, como vai ficar? Vai ser criada uma linha de crédito para ele acessar no banco? Grazi, tu estava na reunião junto comigo, né? Então, vamos lá. Esse agricultor ele está devendo para a cooperativa, ou para Ou para a empresa. ou para cerealista. Tá? Então, ele não se enquadra na situação do agricultor que está devendo para o banco, certo? Então, nós temos que incluirmos no desenho das cooperativas ou das cerealistas algum mecanismo de financiamento para essa dívida,
ou eu tenho que estudar com vocês se na própria medida provisória dos bancos, porque a rigor a dívida é para negociar uma dívida que ele tem, então com o banco ele não tem. Tá? Então, se fosse criar Pensando uma. assim, ministro, pensando na... Vamos lá, isso, eu estou te passando uma situação que, da última manifestação, os nossos grupos cresceram muito com pessoas. Então, hoje nós temos quase 7.000 pessoas, e eu e o Lucas, a gente está recebendo muita mensagem no privado de pessoas colocando a realidade, que eu imagino que não seja uma coisa isolada, certo? Digamos assim, as E pessoas até, aí do Vale do Taquari que perderam tudo, que eram pessoas que trabalhavam, enfim, suíno, vaca de leite, frango, enfim, não deviam para o banco, deviam apenas lá a condição que eles trabalhavam, e agora eles perderam tudo, tudo. Eles não têm mais terra, eles não têm mais estrutura, não têm mais nada. Como vai ficar a situação dessas pessoas? Eu estou anotando aqui, certo? Para que a gente possa levar aqui para essa reunião que nós vamos ter amanhã, porque nós estamos trazendo aqui uma situação nova, certo? porque até a gente entende, não tem com o ministro saber de tudo, né? E é isso que o produtor tem que aproveitar o momento de passar essa situação. Porque tem muito a cooperativa, vamos supor uma cooperativa de leite. Às vezes o produtor trabalha, financia essa cooperativa de leite, vai lá e financia ele, financia o insumo, financia tudo lá. Ele só trabalha com a cooperativa, entrega o leite lá, faz tudo o negócio dentro da cooperativa. Eu acho que tem muito dessa situação, entendeu, ministro? Isso que E eu acho que a Graça vale, está falando. e vale ressaltar também que tem aqueles produtores que trabalham com recurso próprio, que só trabalham com o recurso dele mesmo e compram de uma revenda privada, que daí não tem nem banco e nem cooperativa. Existem produtores nessa situação também. Mas aí, Dandara, eles teriam como comprovar uma pequena parcela de dívida com a empresa, o que não representa o total de prejuízo que ele teve. Entende? É muito complexo, por isso que a gente está perguntando assim, ministro, se fosse possível acrescentar uma linha de crédito, né, para reconstrução via banco, aonde essa pessoa que perdeu possa acessar o banco, claro, comprovando prejuízo, com foto, com laudo, com tudo, e ele tivesse um crédito, entre aspas, quase uma anistia, sei lá, um crédito muito, muito barato, para ele reconstruir. No caso, ele perdeu tudo, ele perdeu herança de família, ele perdeu história de família, legado de família, tudo de família. Ele não tem mais tempo, ele não tem mais recursos, ele não tem mais nada para começar. A nossa preocupação, ministro, como eu sempre falei em todas as reuniões, é como a gente vai manter essas pessoas no setor. Eu acho que a primeira questão é a gente conseguir garantir que ele tenha esse laudo e que passe pelo Conselho Municipal de Agricultura, que é quem a gente quer que dê fé pública, essa informação. Que ele seja reconhecido como um produtor que está nessa condição. Tá? Porque isso é o que vai abrir a possibilidade da gente conseguir pensar uma política para atender a ele. Né? Então, acho que o Lucas trouxe uma questão importante aqui. Por exemplo, a FETAG, ela solicitou que o laudo não seja feito só pela Emater. Eles têm uma rede grande de assistência técnica. Eu tenho a impressão que as cooperativas também têm. Então, eu acho que o Banco do Brasil, para Proagro, ele aceita o laudo que não é só da Emater. Né? Então, o que tem é que talvez é ampliar essa capacidade da elaboração do laudo também para essa rede das cooperativas, da FETAG, eu não sei se a Farsul tem também, entendeu? Mas ampliar essa agilidade da elaboração dos laudos para além da Emater, entendeu? Acho que isso pode ser uma coisa, as prefeituras, quer dizer, vamos juntar tudo que tem de agrônomo aí para poder dar agilidade na elaboração desses laudos, para não ficar só na mão da Emater. Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente pode agilizar. Né? Alguém perguntou aqui sobre os pecuaristas, né? Eu acho que não tem diferença. Perdeu na pecuária é perda igual, não tem diferença, entendeu? Sim, porque assim, O a pessoal tem que. perda é um pouco diferente do pecuarista, primeiro porque ele pode estar perdendo o peso animal, que realmente é, né, é a renda dele, em função das pastagens, em função da problemática de não ter comida, mas eu acho que deve existir algum tipo de laudo que possa comprovar o período que aconteceu a tragédia, o quanto por dia que esse animal perdeu, então realmente vai ter que ser comprovado isso juntamente com os órgãos, né?
outra coisa que o senhor falou ali, o pessoal tem muita dúvida. A CPRs vai Isso. estar encaixada dentro disso aí? Quem que tem alguma, já tem alguma ideia? Que é os créditos livres. Até um dia eu conversei com o senhor, eu vou dar o meu exemplo que eu acho que pega muito do pessoal. Eu, em vez de prorrogar as últimas secas que deu aqui no estado, eu fiz uma CPR para pagar o meu custeio. Então, hoje eu devo o custeio da última safra e essa CPR que seria o custeio do ano passado, entendeu? Em vez de eu prorrogar o custeio do ano passado, eu fiz uma CPR para não afetar o meu limite de crédito do banco. E tem muito do agricultor que fez a mesma coisa que eu fiz, assim, essa CPR vai estar dentro dessa MP, ou que o senhor tem Lucas, alguma eu estou coisa já? anotando aqui exatamente para eu levar para a reunião amanhã, entendeu? É CPRs, a questão das CPRs, tá? As Sim. CPRs, elas são recursos livres, não Isso. tem uma ajuda, né, do governo, então eles encaixam em outro termo, assim, tanto que, ministro, lá no começo, quando foi colocada Qual é o aquela juro da resolução, CPR? Qual eu, é o pa- juro da CPR? eu paguei 14, A 14% CPR ao ano? 14%. e eu tenho de 12 até eu vi no Banco do Brasil e vi o pessoal falar até em 20 em outros bancos. Então, Sim, é, 17 é também. 18, Sim. 20. Já anotei aqui a CPR, tá? Vou É, levar Tá, para a reunião. porque assim, ó, quando saiu aquela medida, a medida 5.132, né, da prorrogação para 15/8, a minha CPR, por exemplo, não aceitaram que fosse prorrogada. E isso é um problema que está acontecendo, não só de CPR, tá, ministro, mas assim, tem muitos casos. Hoje mesmo a gente liberou o grupo 7, que a gente foi para 7.000 pessoas, com pessoas desesperadas que entraram essa semana, todos estão inadimplentes. Os bancos vieram com força, eu acho que é para final de mês, eles vieram com força, cobrando todo mundo, e tá todo mundo na SPC Serasa segunda-feira, amanhã. sim. Como que vai ficar isso, né? Eu tô com muitos produtores entrando em contato comigo de cooperativa que vão ficar inadimplentes. Os produtores estão atrás de mim desesperados e eu não tenho o que responder. Minha resposta foi: hoje tem live. O acordo que nós fizemos na reunião que participou o Banco do Brasil, Caixa Federal, BNDES, Ministério da Fazenda, Casa Civil, é que a medida, o Conselho Monetário Nacional, é que a medida provisória ela vai trazer a desnegativação, né? Então, a partir de 1º de maio ali, né? Tudo que foi protesto, dívida, então não vai ser considerado essa negativação, inclusive para acesso ao Plano Safra, e a retirada daquela anotação, que é aquela história Fica a critério. dos, dos produtores que, em tese, um dia na vida deram prejuízo para os bancos, tiveram uma dívida renegociada há 5 anos, 10 anos, 20 anos, Ah, e que os bancos, por conta disso, então, a desnegativação e a retirada dessa anotação restritiva para acesso a crédito. Isso é importante, muito importante, até para poder acessar o Plano Safra, né? Então, por isso que nós temos pressa de que isso possa sair até dia 30, né? Então, entra a questão da da inadimplência. desnegativação, da inadimplência, entendeu? Uhum. Tá? Porque Vocês estão assim, ó, trazendo aqui, pessoal, acho que é assim, uma boa oportunidade para vocês me trazerem coisas que vocês querem que eu leve para essa reunião de trabalho que nós vamos ter amanhã, entendeu? Como esse assunto das CPRs, como essa questão da possibilidade de um capital de giro para um produtor que perdeu aquilo que era dele, aquele que plantou sem financiamento e perdeu, né? Ministro, Oi. eu tenho uma coisa a apontar, não sei se vocês já falaram sobre isso, mas em relação a enchentes e chuvas intensas. Eu queria que não somente o produtor que foi afetado pela enchente, onde a água lavou, seja enquadrado Perfeito, nisso, mas que aqueles que tiveram chuvas intensas, porque perfeito. até mais ao norte do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, teve produtores que entrou em contato com nós que a pastagem não desenvolveu Sim. por causa de muita chuva. Não, mas Tem eu acho que lugares que não. quanto a isso, eu acho que não há problema. Porque, por exemplo, aqueles produtores ali da região de Candiota, Ulha Negra, que não conseguiram colher, porque choveu muito tempo. Não foi Exato, enchente, mas o exato. laudo vai mostrar a perda, entendeu? Aí o laudo vai mostrar a perda. Até É, 30% com autodeclaração. Sim. De 30% a 50%, a ideia é com laudo, e mais de 50% aí teria necessidade do laudo ser validado pelo Conselho Municipal da Agricultura, sem fazer distinção. Tá.
Outro Tem, Eu ponto acho. tem também, muito. ministro, que eu acho que seria interessante a gente pensar em olhar para os produtores a nível de solo. O solo do Rio Grande do Sul, eu entendo que não está na estaca zero, que ele está na estaca -15, porque perdeu microbiota, perdeu fertilidade, perdeu qualidade física do solo, e isso vai demorar 10, 15, 20 anos para se recuperar. Será que não seria interessante pensar em algo de reconstrução desse solo também? Porque eles não estão mais no zero, eles estão abaixo do zero. Tem uma ideia para isso, Tandara, tá? Inclusive, tem um levantamento. Esse mesmo levantamento da Emater, ele faz o levantamento da quantidade de milhões de hectares que foram perdidos nessa situação que nós estamos vivendo. O ministro Fávaro tem falado muito nisso, né? O próprio Gedeão tem falado a questão do Senar, quer dizer, de ter uma política específica de recuperação dessas propriedades que perderam a fertilidade, que perderam a capacidade de produção. Então, acho que essa é uma. Porque, veja bem, nós temos um produtor que perdeu a produção Isso, e nós temos um produtor que perdeu a capacidade produtiva da propriedade dele. O cara exato. que tinha uma pocilga e a água levou. O cara tinha um aviário, a água levou. O cara tinha as vacas Cerca. de leite dele, o galpão. E tem aquele que é a terra, foi levado até a terra. Então, cada um desses produtores temos que pensar uma forma diferente de poder chegar nele para atender ele naquilo que é a necessidade dele, né? Ministro, tem alguns comentários também, ó, como o do Lucas, que ele fala: observe as operações que os bancos não acataram a prorrogação e cobraram a operação. Aconteceu em operações de Pronaf com recurso do BNDES. Uma pergunta do Lucas Manche. O problema é que a resolução do Conselho Monetário Nacional, ela está escrito a critério, né? A critério do órgão. Por isso que nós queremos, na medida provisória, fechar essa porta do a critério. Porque as próprias cooperativas, com dinheiro do BNDES, o banco, esses bancos de revendedora que pegam o dinheiro do BNDES, muitos deles tiveram a sua parcela com o BNDES prorrogada, mas não prorrogaram para o seu cliente, né? Não passaram Então, para isso, frente. exatamente. Tudo isso está Então, dentro do nosso radar aqui para a medida provisória. Eu certo. não sei. Então, ministro, assim, ó, isso tudo, a partir do momento que a medida provisória entrar, até o dia 30, 31, vai ser resolvido porque a gente também, além de quem conseguiu prorrogar, também está pagando juro Escuta que eu vou de tudo. dizer para vocês aqui com muita transparência, tá? É muito importante que os deputados, os senadores, amanhã fiquem ligados. Por quê? Porque amanhã a gente vai discutir a redação final da medida provisória, certo? Então, como o Fávaro abriu a possibilidade da bancada ter uma participação ativa, é a hora amanhã da gente participar para valer dessa discussão e contribuir diretamente para aquilo que vai ser a redação final da medida provisória. Isso o senhor está falando da Frente Parlamentar Todo do mundo, aquele Agro ou da pessoal nosso, comissão? é o Todo nosso mundo. pessoal aqui do Estado. É. Certo. Tem gente ali de todos os partidos, de todas Uhum. as diferentes visões, então todo mundo ali tem que ajudar amanhã para a gente poder. Né? Eu estou tentando ver se eu consigo fazer uma reunião, inclusive, do Favre, do Paulo Teixeira, da Fazenda, com a comissão. Querendo ver se a gente faz isso amanhã de tarde, para poder ter acesso à medida provisória e discutir a medida provisória antes do governo fechar a redação final. Perfeito. Certo. Outra Se o questão que senhor foi precisar muito. de ajuda, a gente fica Não, disponível a gente vai também, conversando, tá? a gente vai conversando. Certo. Outra questão que foi muito levantada sobre o dia 15, né? Isso aí com certeza vai ter que ser dado mais uma prorrogação. Vai ter que ser aumentado esse prazo por causa de tempo, né? Nós achamos que tem que ser prorrogado. Independente da medida provisória ser publicada no dia 30, tem que ser prorrogado porque é um prazo que vai ser necessário até para o que tu falou, do laudo, disso, daquilo, entendeu? Então Em, eu acho que tem que ser prorrogado. em relação ao laudo, a Eliana, ela está perguntando: esse laudo deve ser feito só pela Emater ou pode ser por um agrônomo terceirizado que faça uma vistoria? Eu acho que nós temos que ampliar. Eu não sei se a gente vai chegar a ser o ponto de um terceirizado, mas eu acho que a gente tem que tentar pegar, por exemplo, cooperativas, ah, secretarias municipais de agricultura, secretaria estadual, sistema Senar, a FETAG tem tem pegar uma coisa mais institucional, né? Enquanto mais universidades, sei lá eu, tentar ampliar ao máximo o escopo, entendeu?
Para ter o maior Precisávamos de número um possível de modelo, né? laudos que pudesse, porque senão a Emater sozinha não vai ter perna para fazer Não vai dar vencimento de fazer Isso. tudo. Eu creio que precisávamos de um modelo e talvez um cadastro mediante ao agrônomo a vocês e aí que está disponível a se fazer. Eu acredito que seria o caminho. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O Sicredi, eu trabalho com o Sicredi também. Quando tem um Proagro do Sicredi, o Sicredi tem 2, 3 engenheiros agrônomos cadastrados no Sicredi que fazem a vistoria. Eu acho que pode ser feita do mesmo tipo, entendeu, ministro? Porque a Emater não vai conseguir fazer tudo isso aí. Exato. O pessoal está fazendo pergunta ali sobre os privados. A gente falou no início, né? A ideia é três medidas diferentes. Uma medida provisória que vai tratar de renegociação dos bancos, uma medida provisória que vai tratar da renegociação e alongamento da dívida das cooperativas e uma terceira ação específica para tratar dos privados, né? Onde a gente pretende oferecer para eles condições semelhantes ao que vai ser oferecido para as cooperativas, mas essas condições de alongamento da dívida deles teria que ser... Porque o que nós fizemos com as cooperativas? Cada cooperativa abriu, a Grazi tem ali, uma por uma. Quanto que ela tem de dinheiro de produtor em aberto? Então, vamos pegar, por exemplo, aí uma 300 da vida, né? Ela vai ter que abrir quanto que ela tem em aberto. Aí nós vamos oferecer para ela uma linha de financiamento com carência e com prazo, mas ela terá que repassar essa condição para quem está devendo para ela, entendeu? Essa é a negociação que nós estamos fazendo com as cooperativas. Eu acho uma que aqui dá para falar, ministro, não tem problema. O que as cooperativas falaram é numa dívida de quase 3 bilhões, para vocês saberem. 2,8, né? 2,8. Eles 2,8. solicitaram 2 anos de carência, 10 anos para pagar com 7% ao ano. Sim. Foi essa a proposta que E nós estamos discutindo. E, ministro, a gente fez um levantamento entre o grupo aqui, no qual 1.000 produtores responderam, e o valor médio de prejuízos pelas fortes chuvas, mais o endividamento atual e das últimos anos que tiveram a seca, em 1.000 produtores chegou a 2 bi essa soma, tá? Contando tudo que Eu eles acredito. perderam, tá? Eu acho que é mais... assim, Seria outra um questão ticket médio de 200 mil para o produtor. Outra questão que o pessoal tava em dúvida, né? Tipo, que nem o senhor falou, tem a privada e a cooperativa. O pessoal tava com dúvida se esse recurso ia ser... Eu ia levar minha dívida da cooperativa no banco, ia captar esse recurso no banco, então esse recurso vai ser disponível para a cooperativa, e a cooperativa vai ter que me repassar. Eles passaram para nós. Nós pedimos para as cooperativas, eles tiveram que passar para nós. Eles tiveram que abrir as contas, vamos dizer assim. Certo? O que é dívida deles, investimento deles, e o que é dívida com o produtor. Certo? Está dizendo aqui que é 2 milhões por produtor, o ticket da Disney. Não, é 1.000 produtores. É 1.000 produtor, tem um endividamento de 2 bilhões. Entendi. Tá? Que dá Mas isso foi um levantamento, Dandara, vamos deixar bem claro que isso foi uma amostragem que a gente fez no nosso grupo, deve ministro. ter investimento, né? Deve ter investimento. Isso que eu expliquei. Tem o que perdeu com a chuva, o que tem de investimento para trás, custeios para trás. Tudo que de hoje, sabe? A média do produtor. O senhor falou dos investimentos, o pessoal perguntou, os investimentos com vencimento desse ano vai estar dentro dessa medida? Certo também? Sim. Tá. Outra pergunta, ministro, que o pessoal fica muito preocupado em relação às cooperativas, né? Tudo que vocês repassarem para as cooperativas, questão de prazo e juro, deveria e deverá ser repassado para o produtor na mesma condição, certo? Sim. E quanto à garantia, esse produtor tem a garantia de que a cooperativa vai disponibilizar o recurso para ele quitar a dívida com a cooperativa? Olha, eu tenho a impressão que isso vai estar na própria medida, né? Porque nós só vamos dar o dinheiro para as cooperativas para isso, né? Mas nós só vamos dar o dinheiro para as cooperativas que é para o produtor, para poder chegar no produtor. Senão não. O medo do produtor, digamos assim, a insegurança... Que a cooperativa não repasse nessas mesmas condições. Ou que a cooperativa escolha para aquele que vai repassar, dando alguma garantia de terra. Tipo assim, eu tô sem capacidade de pagar,
Agora, Grazi, as cooperativas, lembra que as cooperativas elas vão ter fundo garantidor, né? Então, elas vão pegar o dinheiro com o governo como fundo garantidor, né? Elas não vão elas apresentar garantia, portanto, a rigor, o garantidor desse dinheiro das cooperativas não é a cooperativa do produtor, é o É próprio a governo. União. É o Uhum, próprio governo, entendeu? Porque sim, vai ser o dinheiro com fundo garantidor. Então, perfeito. então eles não podem estar exigindo muita coisa do Sim, porque associado, é isso? o avalista deles, não, o avalista do dinheiro não é eles. O O avalista do avalista dinheiro é o do governo. dinheiro é o governo. É o governo. Tá. Tem também perguntas aqui sobre o seguro agrícola. O pessoal está comentando que está tendo indeferimento de seguros. O Rico Paiva que comentou sobre isso. Eu tive meu seguro indeferido. Porque assim, ó, ministro, o seguro, ele cobre, ele tem lá a sua cobertura. No meu caso, era 18 sacas por hectare. Eu estava colhendo 70 sacas por hectare. Quando deu a chuva e eu perdi tudo, tudo apodreceu. O grão estava lá, mas ele estava podre, germinado, e aí o cara foi lá, coletou, disse que eu tive um alcance de 22 sacas por hectare, e a questão da variado do grão não diz, não tem cobertura. Quer dizer, pela amostragem dele, eu colhi mais de 18, então. Deixa eu sugerir uma coisa para vocês, gente. Muitas das questões que vocês me trazem, seria bom que o Fávaro tivesse aqui junto, entendeu? Eu posso conversar com ele para a gente fazer uma reunião como essa aqui, com a participação dele junto. Porque muitas das coisas que vocês estão trazendo para mim, eu vou levar para ele, Sim. entendeu? Então, se ele, eu falo com ele para ele participar, eu tenho certeza que ele topa participar, entendeu? Se for o caso, eu vou ver se eu trago até alguém da fazenda junto. Perfeito. Uhum. E até a questão do seguro, eu acho que isso aí não cabe tanto ao governo federal, porque o seguro é privado. De repente, Mas mesmo assim, nossa al- função é informar, né? ou alguém Nós do governo. colocamos no Plano Safra, vocês já viram o Fávaro explicar, né? Sim. Uma ampliação bastante significativa para o Plano Safra, né? Para o seguro, para o Rio Grande do Sul. Né? A nossa ideia é que 100% da safra do Rio Grande do Sul fosse segurada, Sim. né? E, infelizmente, não conseguimos fazer como nós gostaríamos que fosse feita, né? Mas vai ser ampliada muito a área, né? Segurada. Agora, essa é uma discussão, Lucas, que eu acho que a gente vai ter que fazer a parte, né? Porque, de fato, são uma série de questões que estão sendo trazidas aqui, que são muito importantes, muito relevantes, mas que parte delas a gente vai ter que tratar num Eu outro acho desenho, que né? a questão do seguro não é só um problema no Rio Grande do Sul, acho que é um problema no país todo, das seguradoras aí, sabe? E eu não sei em que órgão que fiscaliza isso aí, com quem que poderia esclarecer para o produtor as dúvidas que o produtor tem, sabe? Depende, o senhor poderia Vocês estão nos criando ajudar isso aí. uma ideia aqui que pode criar várias coisas. Dá para nós trazer a SUSEP, entendeu? Que é a Superintendência de Seguro, poder a área de seguro do banco, trazer os bancos para uma reunião para explicar. Eu tenho feito muitas reuniões assim, com o Banco do Brasil, com o BNDES, com a Caixa Federal. Eu já fiz umas 5, 6. Fiz em Eldorado, fiz no Sarandi, fiz com o setor de bares e restaurantes, fiz. E são reuniões muito produtivas, porque eu convido o Banco do Brasil, a Caixa, BNDES, Ministério do Trabalho. E assim como vocês estão fazendo as perguntas aqui, né, a gente vai resolvendo muitas coisas. Muitas dessas coisas que eu consegui encaminhar sobre mudança de critérios, de análises, né, a questão foi fruto dessas reuniões de trabalho que nós fizemos. Tá? Uhum. Então, assim, ministro, para deixar o povo mais acalmado, as questões de inadimplência com a medida provisória, a gente pode ficar despreocupados. Banco, banco. Tá, e título, cartório, protesto, empresa particular, Desativação, boleto, desnegativar, ok. Desnegativar, ok. tá. Porque, assim, eu mesma estou no SPC e Serasa por um Nós vamos protesto, né, de título. desnegativar. Quem teve título protestado a partir de 1º de maio vai ser desnegativado. Tá? E Perfeito, porque daí é só agricultor ou vai ser essa medida de desnegativar? Ou é A princípio tratamos com os agricultores, mas já estou com vontade de levar para todo mundo também, né? Sim. sim, é porque Interessante. todo mundo faz parte da mesma tragédia, né? Eu acho que não vai ter como dividir, Lucas, isso. Sim.
né? Não vai ter como Eu estou classificar. enfrentando isso com o Pronamp Solidário, estou enfrentando isso com as linhas do BNDES. Tá? Sim, porque é Porque uma tragédia de todo. nós temos aqui falando do nosso setor, mas é um empresário, uma empresa que não conseguiu, não está conseguindo vender, não conseguiu vender na época que deu as enchentes, ficou alagado ali 30, 40 dias, com certeza esse cara está negativado e ele não vai conseguir acessar os recursos ou continuar trabalhando para pagar esse boleto, alguma coisa do tipo, né? Eu acho que essa questão de tirar o pessoal do Serasa, desnegativar o CPF é muito importante, não só para o agricultor, mas o estado inteiro, assim, né? A partir de maio, a gente sabe que tem várias situações, mas de maio para cá essa situação agravou para todo mundo, então. Perfeito. Mas assim, pessoal, alguma outra questão que aparecer entre vocês, vocês podem me encaminhar por escrito até amanhã, início da tarde, que eu levo para a reunião que a gente vai fazer de tarde, né? Uhum. Sim. Que Bom, Alguma bom. situação que vocês identifiquem. sim, a maior que as situações que chegaram para mim foi realmente dessa situação dos produtores ficando negativados, desesperados com as cobranças, porque as cooperativas não estão deixando de cobrar. E em relação ao 15/8, que nem todo mundo prorrogou até 15/8, tá? A maioria das queixas foi assim. Gente, eu tô vendo muita pergunta de vocês, mas eu acho que é o seguinte, para quem não entrou no começo, né? Quem não entendeu. A partir do momento que a MP sair, segundo o ministro falou agora, as pessoas vão sair do negativo, quer dizer, não vão mais estar inadimplentes. Existe um critério de, claro, cidade com emergência ou calamidade para comprovar a tragédia, isso seria muito óbvio, né? Quem não sofreu não vai ter ajuda, então vai vir uma MP. A MP vai ter, eu acho, pelo menos, uma linha de crédito para aqueles que precisam reconstruir, uma prorrogação para quem perdeu um pouco, digamos que possa dizer pouco, sei lá, de 30% a 50%, para quem perdeu mais, talvez uma anistia, um prazo longo, com juro baixo, e isso tudo, segundo o ministro, que está falando aqui, não vai ter o seu limite impactado. É isso, ministro? A questão do limite, né? Exatamente. Por Isso é quê? desnegativação. Porque, assim, como tem um fundo garantidor social, quem, digamos, o risco seria do governo e não do banco. Quer dizer, vai ter 15% com o risco do banco. Porém, o restante, os 85 ou 75, 85, gente, tô mal da cabeça. 85 será do governo. Então, vamos pensar, trabalhando nessa linha, nós não vamos ter o nosso limite impactado. A pergunta de muitas pessoas é, ministro, isso tudo entra parcelas de prorrogações das secas passadas que vencem esse ano junto? Vamos lá. Primeiro, financiamento e custeio desse ano, certo? Reunião que eu participei, tá? A ideia é 24 e 25, certo? Anistiar a parcela de custeio de quem perdeu tudo e parcela de investimento de 24 e 25 jogar para frente sem impactar o juro. Mas esse foi o desenho que eu participei da reunião, certo? Custeio, investimento para quem perdeu tudo, 24 e 25. Sim. Certo? Só que gosto sempre de. Dívidas antigas. Fazer o processo de um recurso para uma carência e um alongamento dessa dívida numa outra condição. Então, são dois desenhos, certo? Mas a ideia é tratar das duas situações, tanto da Claro. questão. Mas, aquilo que eu falei antes, é como se tivessem dois orçamentos. Tem um orçamento específico que é o orçamento da enchente, vamos chamar assim. Uhum. E esses dois dinheiros não se misturam. Tá? Porque a medida provisória ela criou a possibilidade de tu usar um recurso para a enchente. Tudo que nós puder colocar dentro desse dinheiro, para nós, que eu quero dizer, para nós todos, é melhor. É melhor para o governo, é melhor para vocês, é melhor para todo mundo. Por quê? Porque esse dinheiro ele fica fora daquele teto de gastos, Uhum. do limite fiscal. O outro dinheiro é do orçamento normal. Certo. Então, basicamente, assim, para o pessoal ter mais uma clareza,
Vamos supor, vamos botar um exemplo. Perdeu 50%, vai iniciar 50% da conta desse ano, custeio desse ano. Tá. Tem a conta do ano passado, da seca do ano passado, essa conta do ano passado, isso eu estou dizendo exemplo, prorrogado para 10, 15 anos, sei lá, 8 A anos. ideia é isso aí, ter uma É isso carência aí. para prorrogação. Isso. E aí, Tá, esse restante de que não foi iniciado desse ano vai entrar junto nessa prorrogação. É isso ou qual que é a ideia? Perfeito. A Tá. ideia é Então tá bem entendido pro pessoal aí. E a ministro, questão do fundo garantidor, Tem alguém me gente, é perguntando aqui, para o pessoal diminuir o das juro, ilhas, né? tem alguém me perguntando aqui, o pessoal das ilhas, é um assunto da habitação de Porto Alegre e o pessoal das ilhas está bem encaminhado o assunto das ilhas. Pode tratar comigo depois de separado, mas as ilhas de Porto Alegre, a região em torno da segunda ponte, a região dos diques, não vai precisar ter laudo individualizado das casas, vai ser um laudo único do perímetro da enchente. Todos os imóveis que estiverem dentro do perímetro vão entrar na política de realocação, né, e vão receber as casas. Então não há necessidade de laudo individualizado dentro das ilhas, que é a pergunta que alguém está fazendo aqui. Certo. tá. Voltando Então, para assim, o ó, agro. ministro, para Que olha de novo. a gente. Não, vamos lá, gente. Vamos resolver um problema de cada vez, por favor. Voltando para o fundo garantidor. Com o fundo garantidor, a gente vai conseguir acessar essa medida provisória com o juro menor, certo? Perfeito. O fundo garantidor é o que garante a carência e o juro menor. O Certo. que é o fundo Uhum. garantidor? O fundo garantidor é o dinheiro que o governo bota para quê? Para duas coisas. Primeiro, dar garantia para o banco, o tomador não tem, mas esse fundo garantidor também ele faz o quê? Ele equaliza o juro e ele garante a carência. Né? Então, o fundo garantidor ele serve para isso. Por isso que nós temos que ter o fundo garantidor. Se nós não tivéssemos o fundo garantidor, era juro de mercado sem carência. Quanto menor o juro e maior a carência, maior a necessidade do fundo garantidor. Por exemplo, o Pronamp solidário, eu trabalho com 1 bilhão, eu alavanco 2,5. No Pronaf, reconstrução, com 1, eu faço 5. Não, Entendi. porque, Uhum. então, assim, esse é aquele número que o Fávaro fala sempre. De É um. o fundo garantidor que vai nos dar a equalização do juro e o prazo da carência e o prazo do pagamento. Gente, olha só, eu estou querendo me organizar aqui, mas eu estou à disposição. Quando vocês tiverem a necessidade de fazer uma outra, depois que sair medida provisória, qualquer coisa, eu estou à disposição. O mais importante agora é vocês me encaminharem outras situações que vocês concretas assim, né? Eu tenho mais Outra uma para coisa, falar. alguém que tenha banco que foi cobrado, me mandem cópia. O pessoal me Não fala pediu isso, ministro. situações concretas de banco que estão cobrando. Me mandem Qual casos e-mail? concretos. Qual Não Manda fala no e-mail? isso, Tietê. ministro. O senhor vai ficar O congestionado. O senhor Lucas, vai o ficar Lucas e a Grazi congestionado. têm meu contato aí. Eu Tá, preciso de casos concretos de quem foi cobrado pelos bancos. tá. Tá, pode Hoje mesmo deixar que a gente Pode vai mandar. passar. Por exemplo, a moça mandou para mim sexta. Eu fui atrás de Candiota. Briguei. A dívida tinha vencido em abril, 14 de abril. Entendeu? É. Aí Tá. Uhum. Outra questão também, que teve um comentário ali, da questão de que o pessoal está executando dívida e tomando terra dos produtores. Isso já está acontecendo. Algumas cooperativas do Rio Grande do Sul já pegaram essas terras dos produtores porque eles não pagou. O que vai acontecer com esse povo? Veja bem, se nós botássemos a linha de crédito para a cooperativa, gente, isso não pode acontecer. Por quê? Porque essa dívida desse agricultor, ela, eu andei para a Grazi aqui um documento que não dá para circular para todo mundo, mas vocês que estão na coordenação têm que olhar. As cooperativas, em tese, elas tiveram que nos informar cada agricultor e qual é a dívida de cada agricultor. Entendeu? Porque o dinheiro que nós vamos dar para eles, na realidade, uma parte é para os investimentos deles, mas uma parte ele vai carimbado. É um dinheiro para alongar a dívida daquele agricultor. Então, esse camarada aí que estão querendo tirar a terra do cara, eu acredito que ele está ali naquela relação, entendeu?
Tá bom, E gente? outra, Ele deve estar, né? Tá bom, ministro. Qualquer coisa eu estou à disposição. e outra coisa que eu Muito Certo. queria, obrigado. para Tá? finalizar, era o seguinte, ministro, não queria pedir desculpa pelo nosso pavor, mas é que, na Não, verdade, assim, a safra de soja tá aí, gente, né? eu tô, Daqui 3 tô meses tem que tranquilo. plantar soja. Eu estou à disposição quando precisar fazer reuniões. Para mim não tem problema, certo? Não tem domingo, não tem sábado, não tem horário. E acho que isso aqui é coisa que resolve muita coisa. Esse tipo de reunião Sim, encaminha muita coisa. E às vezes é muito melhor do que outras coisas. É poder ter esse tipo de conversa para a gente ir achando os caminhos para resolver. O nosso objetivo é resolver. e Né? E vocês os estão na outra ponta, produtores nos trazendo. E esse olhar de vocês é que nos ajuda a ver exatamente o que a gente precisa resolver. e os produtores estão desesperados para Quando sai a trabalhar. Isso você medida, pode ter Vanise? Até dia certeza. 30, Vanise, até dia 30. Vanise. E os produtores gaúchos estão desesperados para trabalhar. O senhor, você pode ter certeza. Está todo mundo doido para plantar a próxima safra. Já tem certeza que se fosse em outro momento já estaria todo mundo com os insumos comprados. Então é por isso a pressa do pessoal Um aí, abraço, tá? gente. Um abraço, obrigado. Fechou, Obrigado então? Muito pela Obrigada, disponibilidade. obrigada. ministro. Boa noite. Obrigada pela disponibilidade. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. E até eu queria deixar uma dica para o pessoal das ilhas aí que estão falando e cobrando o ministro. Vou deixar o que a gente fez, nós aqui, os agricultores, a gente fez. Tem agricultor de esquerda, tem agricultor de direita, tem agricultor de tudo que é lado que está no movimento. A gente foi lá, manifestou, fez o troço bem organizado, não desrespeitou ninguém. Foi assim que a gente conseguiu marcar essa live e assim que vocês vão conseguir marcar uma live e vão conseguir cobrar dele. Agora, brigando e Isso. ofendendo, vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum. A gente não falou das ilhas porque eu sou agricultor e nem sei do que vocês estão falando. Então você tem que procurar isso aí. É, gente, Juntem, façam o assim, ó, mesmo. a gente sabe do problema de todos, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul todo mundo perdeu, por isso que nós, produtores, aguardamos 60 dias para buscar uma solução mediante ao governo federal. Então, vocês também têm que se organizar, vocês também têm que criar um núcleo aí para conseguir falar diretamente e pedir a solução concreta. Não adianta vocês Sim. virem, assim, nesse momento, a gente está berrando pelos nossos também, apesar da gente entender todos vocês, né? Mas se Todo mundo nós é parar, gaúcho. se o produtor parar, a comida para todo mundo vai ficar mais cara, gente. A conta vai ficar cara para todo mundo e todo mundo vai pagar, tá? Então, assim, se vocês precisarem de nós também, podem entrar no particular da gente, pedir ajuda, a gente Sim. vai auxiliar, mas a gente realmente é um grupo que está pedindo um socorro pelo produtor gaúcho, tá? Emily está comentando ali, Emily, entre em contato com a gente, entre em contato com a Grazi, estamos disponíveis aí no direct do Instagram para orientar vocês e ajudar no que a gente puder. Só para o pessoal aí ter uma ideia, a gente tem 6, 7 grupos do WhatsApp e está lotado de produtor ali. Isso aí, briga política sempre sai lá, sempre sai um erguendo uma bandeira de um lado, outro do outro. E a gente cancelou, proibiu isso aí, porque agora não é eleição, agora a gente está resolvendo esse problema. Então a gente não pode trazer briga política nesse momento. Se querem brigar de política, de outubro para adiante. Agora a gente tem que resolver a nossa situação. É isso que a gente fala e é isso que a gente tem batendo. E é por isso que a gente está conseguindo chegar onde a gente está chegando. Acho que vai ser... Desculpa, Lucas. Acho que vai ser mais fácil a gente responder algumas perguntas por aqui, porque senão meu WhatsApp já congestionou, tá? Tem algumas perguntas aqui na caixinha de perguntas, então eu vou colocando elas aqui. Pergunta da Betim. Custeio pecuário que vencerá este ano, entrará na prorrogação? Acredito que sim, gente, pelo que o ministro falou. Ó, deixa eu explicar de novo para vocês, se vocês não entenderam. Todas as dívidas, a partir do dia 1º para frente, é para entrar na MP. 1º de maio. Vocês viram? 1º de maio. Então, olha lá. Dentro dos bancos vai ser dois pensamentos, segundo ele acabou de falar aqui. Dívidas de custeio e investimento é uma coisa. Dívidas que iriam vencer de seca do anos passados é outra coisa. Para vocês entenderem. Quem deve para cooperativa, empresa particular ou cerealista? Vai ser feito de outra forma. Não é dentro dos bancos. Foi isso que a gente entendeu aqui. Então, vamos lá. Quem tiver com problema de empresas que estão ajuizando o produtor,
de gente que está tentando processar e tudo isso, segundo o ministro, não é palavras minhas, segundo o ministro, vai ser retirado do SPC e Serasa, vai ser desnegativo, né? Vai ser retirado de negativo, não vai mais estar inadimplente. Ok. Com essa comprovação, eu acho que cabe um recurso via banco, via processo, via judicial, não sei. Mas, tipo assim, é a prova de que a pessoa não tem condição de pagar por causa da tragédia. Vamos lembrar, todos nós estamos aqui pedindo uma solução. A gente passou aí praticamente 30 dias negociando com o governo, manifestando, cobrando, conversando, levando todas as problemáticas para eles. Então, nós conseguimos isso, mas eu quero que vocês entendam. Dívidas passada, que pagaram, sei lá, em fevereiro, março, não vai entrar. Pagou? O que tá pago, não tem como voltar. E o pessoal aqui uma tá coisa assim, só para perguntando, te ajudar, Grazi. a Graziele Dutra Só depois, tá perguntando. Espera, Dana, E quem pagou as deixa o partes? Lucas falar. Perdão. Espera aí, deixa eu segura. só... Dando um Assim, delay ó, pessoal, pra mim vencimento que tem desse ano, custeio desse ano, tanto investimento ou custeio que vence esse ano, pelo que o ministro falou, eu dei um exemplo, se tu perdeu 50%, tu vai comprovar que perdeu 50%, abate os 50% da tua dívida, anistia 50%, e o restante dos 50% é prorrogado junto com as tuas contas velhas, assim que é a medida que eles vão fazer. Cooperativa, eles vão largar um recurso, e essa vai ser a primeira medida, vai ser para salvar os bancos, entendeu? Cooperativa, eles vão fazer uma medida provisória para as cooperativas. Aí tu deve lá na cooperativa, tu vai lá, vai negociar com a cooperativa, vir o recurso para a cooperativa passar para o produtor. E a mesma coisa eles vão fazer com as empresas privadas, entendeu? A primeira medida provisória vai vir para os bancos. Pelo que ele falou, depois cooperativa e depois empresa privada. Essa vai ser a sequência. Gente, tomara a Deus que seja isso que ele falou para nós aqui. O que a gente está falando é um entendimento em cima de tudo que a gente pediu. Agora, tem que aguardar a MP sair. Mas são várias soluções. Pode fazer a pergunta, Dana. eu me perdi a moça aqui, mas acho que era Graziele Dutra. Ela falou assim, e quem pagou as dívidas depois de 1º de maio? Acho que tá... Quem pagou, eu duvido muito que vá devolver dinheiro. Eu também paguei, gente. Sim. Quem pagou, pessoal, pagou. Por isso que a gente fala nos grupos, quem pagou e quem negociou com o banco já foi, se não volta mais, já está negociado, já está pago, não volta. Ó, o Glênio perguntou, cooperativa com fundo garantidor. Glênio, essa é nova, tá? Não, assim, eu confesso que no dia da reunião eu não escutei isso, mas o ministro disse que sim. Então, se tem um fundo garantidor para cooperativa, muito provavelmente vai ter um prazo maior do que o normal ou um juro menor, né? É o que a gente espera, vamos ver. Um perguntou sobre o Sicredi, se é cooperativa, o Sicredi é banco, é instituição financeira, porque ele recebe recursos do governo para repassar, não é? O Sicredi vende dinheiro, a cooperativa a gente fala é quem vende insumo e vende fertilizante, é essa a diferença. Para o Sicredi vai entrar a mesma medida que todos os outros bancos, gente. Isso. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Boa noite. E as dívidas que devemos para os engenhos, como vão ficar? Tem alguma ideia? Eu acredito que o engenho entra como cerealista. Então, eu acredito, gente. Eu estou respondendo uma coisa aqui porque o ministro, né, disse que faria uma live curta com a gente. Vamos lá. Cooperativa é um tipo. Cerealista, empresa particular, é outro. E banco, instituição financeira, é outro. São 3 linhas que eles estão criando. Tá? O que a gente levou para eles agora é aquelas pessoas que perderam tudo, como uma pessoa falou comigo hoje de tarde, e ele disse, Grazi, eu perdi tudo, mas eu não devia nada. Só que hoje eu não tenho como comprovar. E aí como é que vai ficar? Então, isso a gente levou para eles. Então, deveria existir uma linha de crédito de reconstrução para essas pessoas. E outra questão assim, ó, saindo a medida provisória, até eu esqueci de perguntar para ele, a gente pode cobrar, daí saiu a medida provisória dia 30. Tá? A gente para de cobrar o governo federal e começa a cobrar os deputados federal, porque quem pode melhorar e aperfeiçoar a medida provisória é o deputado federal. Então, não quer dizer que saiu a medida provisória, é aquilo ali, ponto. A gente pode cobrar, eles podem melhorar a medida provisória. Então,
saiu medida provisória não é o fim, não é só aquilo ali, ponto. Então ela pode ir sendo melhorada pelos deputados federal. Daí vai a gente começar a cobrar o nosso deputado para ir melhorando ela. Eu só até esqueci de perguntar porque, assim, vamos supor, se sai uma medida, isso é tudo exemplo, né? Se sair uma medida provisória de 5 anos, aí daqui a pouco vai lá o deputado federal, a gente cobra, vai para 10 anos. Eu não sei quem negociou em 5 anos, o deputado federal melhorando essa medida provisória, esse que já negociou vai entrar nos 10 anos. E isso, eu tinha isso para perguntar para ele, acabei esquecendo de perguntar, sabe? Perguntar no privado. Vamos lá, porque assim, a gente agora, tá? Digamos que a medida provisória, né, vai sair até dia 30, dia 31. Não saiu o que a gente esperava. Não saiu tudo que a gente esperava, que é 15 anos, com 3% de juro, com 2 de carência, anistia para aqueles que precisam, uma linha de construção, tudo que a gente vem falando com eles. Nós vamos manifestar dia 8/8. E nós vamos cobrar quem? Nós vamos cobrar deputados e senadores para que melhorem a MP, porque a MP já está ali, entendem? Então, a gente vai ter que cobrar agora uma solução do Congresso. É assim que funciona. A pergunta do Michel. Contas com revenda serialista e multi. Como vai funcionar? Então, Michel, de novo, com uma linha separada, segundo o ministro. Eu estou aqui respondendo as coisas que o ministro falou, eu só estou repassando para vocês, tá? Segundo o ministro falou, vai ser 3 soluções: banco, cooperativa, serialista e empresa privada. Pode passar, Dandara. Bom, eu estou conseguindo ler só o que está embaixo, tá? Parcela que vencia esse ano no Banco João Deere, não consegui pagar. Fizeram a proposta para jogar para o ano que vem. Como vou pagar a renegociação de parcela de 2025? Olha só, Lige, muito provavelmente você vai levar essa proposta aí, essa MP para o Banco João Deere e eles vão ter que se enquadrar. Afinal de contas, eles também são um banco, né? Eu acho. O BB forçou o alongamento de custeio com recibos de depósito, as parcelas não pagas. Como fica? O BB forçou o alongamento de custeio com recibo de depósito, as parcelas não pagas, não ficam. Eu acredito, Rocha, que a tua dívida vai entrar com investimentos, eu acredito, né? Porque você fez um alongamento de custeios. Eu acredito que dá para rever, porque ele falou que custeio e investimento vai ser tratado de forma diferente. Qual seria a taxa de juro e carência mínima? Gente, isso aí a gente não sabe. Vive, isso aí a gente vai ter que aguardar. A gente está aqui em cólica querendo saber, mas tem que esperar sair. Ela disse que está com preocupação com relação aos seguros, porque cada vez que passa a cobertura fica menor e os critérios são mais pesados. Vamos ver se eles abrem, né, Lucas, se eles abrem aí uma janela para a gente falar de seguro agora, antes de sair a MP. Daqui a pouco amanhã a gente fala com eles. E do seguro, eu até tentei pesquisar algum especialista em seguro, porque se a gente vai ter que ver com um especialista, é uma empresa privada, a gente tem que ver quem é que vai cobrar, que nem eu disse para o ministro, a gente tem que ver algum órgão que cobre alguma coisa do seguro, sabe? Vamos atrás do especialista. Eles fazem o que eles bem entendem, e não tem ninguém que cobre, a gente não tem nenhum amparo, sabe? Um dia eles te pedem um papel, no outro. Me lembra que a Tereza Cristina me passou um contato lá, tem que falar com eles. Tem alguma iniciativa prevista? Tem alguma iniciativa prevista para o Vale do Rio Pardo, recuperação de solos e revitalização? Então, a gente levantou isso para eles desde o início, Priscila, mas a princípio não foi falado nada, mas vai ter que ser feito, mas sim, a gente claro. segue cobrando e vamos continuar cobrando, que nem eu falei ali, que a questão do solo como é que fala? 10, 15 anos para se recuperar, o solo é o bem maior do produtor rural. Tem a pergunta também do Rodrigo, essa MP enquadrará municípios de emergências? Sim, sim. E a pergunta dele que não consigo ler. Sim, Carlos. Podemos pedir que o juro da prorrogação seja aplicado desde o dia 1º de maio de 24? Os bancos estão adotando. Sim, viu o que eles falaram. Os bancos estão adotando a prorrogação até 15 de agosto, pois continuam cobrando juro de contrato. Porque foi prorrogado, isso é normal. Porque foi prorrogado, então, aquela operação que foi prorrogada, ela vai ser jogado o juro que foi contratado, entendem? Então, isso é meio que normal. E
Passa, Dan. E até uma coisa para o pessoal entender, assim, ó, a medida provisória, vamos supor, isso a gente não sabe, foi assinada dia 30. Aí ela, no outro dia tem que sair no Diário da União, é isso, né, Grazi? Então, Ela tem que ser validada. saiu no Diário da União, ela começa a valer como lei. E não é no outro dia que vai estar no banco isso aí em vigência. Isso aí tem que entrar no sistema do banco, vai levar, sei lá, umas 5, 6 dias, uma semana para essa medida estar funcionando nos bancos. Então o pessoal não adianta, saiu a medida provisória dia 30, dia 31, dia 1º e correndo para o banco lá, que não vai ter nada. Isso aí vai demorar até entrar no sistema do banco. O pessoal Olha o entender. negócio legal que o Paulo Lavo falou. Então, coloquei em uma questão. Em 2023 e 2024, não ganhamos custeio por dívidas de estiagem prorrogadas. Fizemos lavoura por conta e perdemos tudo. Para esse caso, não vai ter nada? É isso que eu levantei ali em questão de produtor que não pegou nem banco, nem cooperativa, que trabalhou por conta. Então, Grazi. o que a gente falou para eles é que eles vão ter que criar uma linha de crédito reconstrução para essas pessoas. Para essas pessoas que não devem, mas não tem como continuar. Tem que ser uma linha de crédito. Ué, tem que ser uma linha de crédito, não tem como provar isso, gente. A Raquel também está perguntando. Custeio de trigo safra anterior, que foi alongado, venceu agora, dia 12 de julho, vai entrar na MP? Ele falou para nós que é todas as dívidas a partir de 1º de maio. E eu espero Só que vai ser diferente, né? Vai ser diferente porque é um recurso de alongamento, tá? Porque é uma prorrogação e não um custeio e um investimento. Agora tem mais uma pergunta aqui da Andréia que eu não consegui entender. No MCR, o Proagro teve mudanças desfavoráveis para os agricultores. Estão questionando essa pauta? Sim, né, Grazi? Sim, a gente já falou sobre o Proagro, inclusive, gente, na primeira manifestação que a gente fez lá em Cachoeira, dia 4 de julho, no documento que a gente entregou para eles, a gente pediu para que o Proagro voltasse às normas anteriores. O que quer dizer? Que agora eles estão falando, né, que quem pediu mais do que 5, 6 vezes direto não vai mais ter direito a Proagro. Então, muitas pessoas estão desenquadrando. Eu vou dar uma explicada do Proagro, eu vou dar um exemplo. Que nem eu dei ontem ali na live da Camila. Vamos supor, tem 5 produtores que plantam uma área de 1.000 hectares. São um CAR lá de 1.000 hectares, tem 5 produtores produzindo nessa área. Cada produtor com 200 hectares. Se esses 5 produtores vão lá e acionam o Proagro, eu não sei se é 7 ou é 5 acionamentos que o Proagro pode ter. Então, cada produtor acionando uma vez já foi 5 vezes no ano, já queimou 5 fichas, entendeu? E eu não sei se é 7 ou é 5, então no próximo ano vai ter só mais 2 acionamentos nesse CAR. E isso que mudou, entendeu? Para o pessoal entender. Tá. Leonir pergunta: todos que perderam vão ter que fazer laudos de perdas mesmo em situação de calamidade? Sim, terão que fazer todos. Até 30% não. O ministro falou que quem perdeu até 30% não precisa laudo. De 30% para cima, sim. Lá no começo da live, lá mas o pessoal... é bom, né, Lucas? É bom, nunca é ruim a gente pecar por excesso. Então, gente, façam laudos, tenham fotos, né? Faça tudo o que precisa. Agora tem uma pergunta da Vivi. Eu não entendi o que ela perguntou. Ela perguntou 3 perguntas aqui. Eu não tô conseguindo entender. Ela tá perguntando sobre o cenário ideal. Quantos % do documento elaborado contemplado? Eu não consegui entender. Ô, Vivi, comenta aí nos comentários pra gente entender Dandara, o que você tá pedindo. deixa que eu respondo. Menos de 30%, pelo que a gente entendeu, não vai ter ajuda. Acima de 30% de prejuízo, conforme for o prejuízo, vai ser a ajuda, entre aspas, vai ser a prorrogação, enfim, entendem? Então, assim, é por endividamento. Tá. Pensei que ela tinha perguntado em relação à porcentagem de juros. Não, os juros ninguém sabe, nem o juro nem o prazo, eles não falaram nisso. Nem juro nem prazo. O que a gente pediu, a gente sabe. 15 anos, com 2 de carência, com juro de 3%. O que a cooperativa pediu, eu sei, eu não concordei com o que a cooperativa pediu. Nem um pouco, tá? Então, assim, se vai vir ou não sei também, mas, tipo, não tem porquê a cooperativa pedir um juro menor do que a gente pediu. Parece que as coisas não se conversam.
É de Os du- laudos, dos- como fazer, gente? Os laudos vocês peçam para o agrônomo, peça para a Emater, peça para o Conselho Municipal da Agricultura, vocês têm que ir atrás dos laudos. Secretaria. assim, Parcela de máquina agrícola que foi financiado via banco concessionário que vence em agosto. Tudo que tiver recurso, fala aí, Lucas, é, tudo que tiver recurso do o, BNDES, o que é investimento 2024, investimento 2024 custeio ou investimento que vence esse ano, tu vai ter um abatimento conforme a tua perca. Se tu perdeu 30, vai abater 30, se tu, 40, 50, 60, até 100%. Teu abatimento, o resto é prorrogado conforme a medida provisória, 10, 15 ou 20 anos, isso a gente não sabe. Tá. E a pergunta da Vivi ali, ó, que ela estava questionando a gente do quanto que a gente pediu no documento, na nossa carta da Farsul e da FETAG, é 3% ao ano, né, Grazi? gente, a gente não falou em nada, a gente só disse que era uma prorrogação para aquelas pessoas que perderam com as lavouras, a gente não estimou perda, prejuízo de Isso. 3%, com 2 anos de carência e 15 anos para prorrogar. E anistia para aquelas pessoas que perderam tudo, os que mais precisam. A gente sabe que tem gente que precisa, que perdeu tudo e não tem como recomeçar. Tá. Isso, é o documento, Vivi. É o que a gente documento que é o pede, pleito da né? Farsul e é o pleito da FETAG. Então, acho que era isso, né, Grazi? Eu acho que sim, agora você Tiramos vai dar um bastante- susto. Vai dar um susto quando abrir os telefones aí. Isso. Tiramos bastante dúvida do pessoal. Espero que o Carlos Fávaro faça uma live conosco, né? Pra gente trazer esse questionamento de vocês de novo para eles. Vamos falar quantas vezes forem preciso, a gente vai estar falando, tá, gente? Fechou, Lucas? Fechou, Grazi? Então, gente, Fechou. muito obrigada pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui conosco de novo. E espero de novo fazer mais uma live e continuar pedindo por vocês, tá, gente? Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Vou deixar salvo no YouTube e no Spotify. Depois vocês olhem lá. Um abraço. Até. Boa noite. Boa semana a todos.